Pessoal, estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando mais uma lição. Dessa vez, a lição de número 10. Seja muito bem-vindo, você está no canal Estudos da IBD com o professor Marcelo Gomes. E a partir de agora estaremos discorrendo mais uma lição. Estaremos, desta feita, falando sobre a lição de número 10, que será ministrada no dia 4 de dezembro de 2022, a restauração nacional e espiritual de Israel. Essa lição, como nós comentamos na lição anterior, ela está no capítulo 37. Né? Eu comentei, inclusive, que o comentarista saiu um pouco do roteiro, né? Porque a lição passada falamos no capítulo 38 e 39, falando sobre a Batalha de Gog. Agora a gente volta um pouco no capítulo 37, onde fala do Vale de Ossos Secos e a restauração da nação de Israel. Nós estaremos trabalhando alguns assuntos relacionados a como acontecerá essa restauração. Tivemos o privilégio de, em nosso século, praticamente no século XX, para melhor dizer, de ter já um evento extraordinário, que foi logo após a Segunda Guerra, né, bem no finalzinho, houve o início dessa profecia. Né? O povo de Israel ficou por muito tempo fora da sua terra e passaram por muitas dificuldades, muito sofrimento, e muitas vezes tentaram exterminar essa nação. Mas Deus tem protegido este povo porque tem um projeto para eles, né, para o futuro. Então, eles começaram no Éden, né, lá no paraíso, e vão até o final, bem depois do milênio. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que eles estejam na sua terra. E a gente sabe que Israel, desde a invasão do general Tito no ano 70, eles se espalharam pelo mundo. Mas Deus tinha uma promessa de trazê-los de volta. Então estaremos falando sobre este assunto. A nossa leitura, o nosso textual, diz assim: e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, haverá uma purificação de Jacó. Né? Jacó é relacionado a Israel. Romanos capítulo 11, versículo 26. A chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Então aqui é uma verdade prática mostrando como Deus trabalha para restaurar alguém que se arrepende. Israel, depois de muito sofrimento no meio da grande tribulação, eles vão reconhecer o Senhor e vão se arrepender. Então Deus vai trazer sobre eles uma restauração. No caso, a nacional já aconteceu em 1947, né, no finalzinho de 1947, aconteceu essa restauração nacional e tivemos a honra de ter, né, um brasileiro que assinou, que é Oswaldo Aranha, que assinou a autorização para que ele se tornasse uma nação soberana. O retorno de Israel para a sua terra será total. Tanto o reino do sul quanto o reino do norte voltará. Por quê? Porque a gente percebe que quando Israel foi para o cativeiro, primeiro no ano 722 foi o reino do norte, sendo levado pelo reinado da Síria, pelo Império da Síria. E lá no ano 586, né, foi o reino do sul, né, que foi em 3 levas até 604. E depois, lá no ano 444 aproximadamente, o rei Ciro, né, autoriza, né, um rei persa, autoriza Israel voltar para restituir, né, reconstruir Jerusalém, e aos poucos vai liberando eles. Só que o reino norte, que já tinha ido no cativeiro um pouco antes, eles não voltam, só volta o reino do sul, que era formado pela tribo de Judá e Benjamim, aquelas duas tribos que na divisão do reino ficou com Reboão. Essa tribo, esse pessoal volta e eles estabelecem na terra e fica até os tempos de Jesus. Não alcançaram totalmente uma soberania porque ainda ficou subjugado pelos imperadores que sucederam, né? Mas pelo menos alguns já voltaram para sua terra.
Então, em Ezequiel fala que voltará todos os dois, né? Tanto o reino norte quanto o reino sul. O reino norte era composto por 10 tribos, né? Esse reino não voltou na primeira diáspora. Ezequiel 37, versículo 15 e 28, é representado por 2 pedaços de madeira, simbolizando ambos os reinos, e com a promessa de um rei. E não será mais 2 reinos, ou seja, nos capítulos 37, versículo 15 a 28, Deus manda Ezequiel pegar 2 pedaços de madeira e escrever lá os nomes, né, tanto do reino sul quanto do reino norte. E esses pedaços de madeira simbolizam exatamente os 2 reinos, só que na restauração não haverá mais aquela divisão que aconteceu lá com Jeroboão e Reboão. Eles voltarão e serão um reino só e terá só um rei. Quem é esse rei? Esse rei é comparado na profecia como se fosse da raiz de Davi, da raiz de Jessé. Esse reino, ele é o próprio Jesus Cristo, que é dessa raiz, o rei de Judá, que será reconhecido também como o Messias prometido que eles esperam. Eles não reconheceram Cristo quando veio a primeira vez, mas nesse período eles vão reconhecê-lo como Messias, e ele é da raiz de Davi. Será uma restauração nacional e espiritual de todo Israel. Porém, a restauração espiritual só se dará na vinda de Jesus em glória, no auge da Batalha do Armagedon, e estabelecimento do reino milenar. É lógico que a gente fala na vinda de Jesus em glória, mas a Bíblia não dá uma data precisa de quando Deus vai derramar o Espírito sobre eles. A Bíblia diz que será no período em que eles se arrepender. Né? Quando você vai para Apocalipse, no capítulo 12, a grande tribulação, falamos isso em lição anterior, ela vai até a metade, 3 anos e meio, sob o domínio do anticristo, e nos 3 anos e meio eles quebram a aliança com Israel, aquela aliança que nós falamos de Isaías 28:15, que é a aliança com a morte, e eles quebrando essa aliança, o anticristo começa então a querer destruí-los. E o que Deus faz? Deus tira eles de cena, aquelas 1260 dias ou 42 meses, leva para um lugar deserto para começar a tratar com a nação. Então não dá para saber se é nesse período ou se é bem no final, no auge da batalha, e ele receberá o Espírito do Senhor e passarão a ser reconhecidos. Então, mas o certo é que será entre os 3 anos e meio finais, para a Batalha do Armagedon, para o estabelecimento do milênio. Então, como nós sabemos, Israel foi restaurado nacionalmente, mas ainda não foi espiritualmente. Está como vale de ossos secos, se transformou num grande exército, mas faltava sobre eles o Espírito. Sobre o significado de vale dos ossos secos. Qual é o significado? Quando Ezequiel é levado para lá, ele não entende o que estava acontecendo, então ele pergunta, né? Deus começa a trabalhar a visão para Ezequiel, para que Ezequiel entendesse. Esse vale é na profecia a representação da falta de esperança de Israel no cativeiro, uma lamentação devido à falta de esperança do retorno à sua terra. Os nossos ossos se secaram, eles chegaram a dizer isso, os nossos ossos se secaram, então eles se sentiam como se fosse se estivessem mortos na verdade, e Deus fala que os traria de volta da sepultura. Havia uma promessa de dispersão, caso Israel desobedecesse os oráculos de Deus. Já comentamos isso em lição anterior. Lá em Deuteronômio, também Levítico, fala que se eles desobedecessem a palavra, o mandamento de Deus, Deus os mandaria para as nações e não enviaria peste, fome e espadas atrás deles. E eles ficariam subjugados por nações a qual eles não saberiam nem falar o nome a linguagem dessas nações, não sabiam nem expressar, melhor dizendo, o idioma da nação, teriam muita dificuldade. Mas havia também uma promessa de retorno, mesmo que mandasse para lá, Deus, pela sua infinita misericórdia, os traria de volta. Nós temos essa profecia em Isaías 31:17 e Ezequiel 11, também 17. E outras referências que tem na Bíblia que fala sobre o retorno dele. Inclusive Jeremias também fala um pouco sobre o retorno do povo à sua terra. Há profecias mostrando eles até já estabelecidos no milênio, lá no capítulo 66 de Isaías. De Isaías. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Como já estudado, Israel foi levado cativo para as terras estrangeiras em pelo menos 3 levas. E depois, sob o decreto de Ciro, retorna para a terra, apesar de o reino do norte nunca voltar. Essa diáspora foi em 3 levas, mas é considerada a primeira. A segunda foi na invasão do general Tito nos anos 70, profetizado por Jesus. Essa durou aproximadamente 18 séculos. Então a primeira, mesmo que ela foi em 3 levas, né,
nós já estudamos sobre isso, mas é considerada a primeira diáspora. Por quê? Eles foram, depois voltaram para a terra, mas ainda ficou subjugado. Dos tempos de Jesus, por exemplo, mesmo eles morando em Jerusalém, em Sião, eles obedeciam ao Império Romano, então eles não tinham a soberania, né? Eram livres, mas tinha que obedecer os princípios, né, a lei dos romanos. Eles obedeciam a César. Eles tinham um rei, como no caso do Herodes, mas que era subjugado por César. Então eles não tinham totalmente a soberania, eles estavam voltando, mas não era nação ainda. A segunda diáspora, quando o general Tito invade Jerusalém, destrói Jerusalém totalmente, destrói o templo, né? E aí eles espalhado pelo mundo, né? Espalhando pelo mundo, eles ficam aproximadamente 18 séculos sem estar na sua pátria, na sua terra, e não ser reconhecido como nação. Então, a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu. Nós temos aqui, eu coloquei aqui uma breve história do retorno de Israel. Durante a diáspora, período em que os hebreus, na realidade os judeus e benjamitas, visto que os israelitas do norte desapareceram durante a dominação assíria, se dispersaram pelo mundo. Surgiram duas grandes vertentes. Então, por que está destacado judeus e benjamitas, né? Na verdade, Judá e Benjamim, porque a segunda diáspora aconteceu com o Reino do Sul, que é essas duas tribos, que o Reino do Norte nunca voltou. Então eles já estavam espalhados, né, pelo mundo da época. E aí surgiram então as vertentes, né, se dispersaram pelo mundo e surgiram duas grandes vertentes. Umas é o Askenazitas, que é a palavra hebraica para alemão, os judeus que ficaram na região da Europa, né, e os Sefaraditas, que também os espanhóis, né, os judeus de língua espanhol ficaram espalhados por países que falam essa língua. E situado no norte da Península Ibérica, além dessas regiões, outros grupos judaicos se estabeleceram em outras regiões do mundo, como os falachas, que significa exilado ou estranho, judeus africanos ou mesmo da Península Arábica. Há caso de esses judeus, por eles estar numa região africana, onde a pele é escura, quando eles encontrou uma certa vez, né, a história conta que eles encontraram um judeu, se eu não me engano, da Europa. Eles estranharam e falaram assim: como que você diz ser judeu se você é branco? Porque alguns deles adquiriram aquela, né, raça, começou a se misturar com a raça dessas regiões, né? Mas são judeus dessas penínsulas, a região da África, aquela região ali. Vamos continuando aqui. Os judeus obtiveram o direito de retornar à terra em 1947, com a fundação do Estado de Israel pela Organização das Nações Unidas. O nascimento de um país eminentemente judaico foi a forma encontrada de suprimir as perseguições antissemitas, que se avolumaram na Europa desde os tempos imemoriais e que alcançou seu auge na política nazista. Então nós temos aqui, foi a partir desse problema, né, que a ONU ela decidiu dar uma soberania para esse Estado. Nós temos, quando falamos de nazista, todo mundo sabe que estamos falando do período de Hitler, de quando ele matou 6 milhões de judeus, né, vitimando 6 milhões de judeus na Europa, no leste europeu. Antes da fundação do Estado e ao longo de quase 1900 anos, em que estiveram dispersos, alguns judeus retornaram à Terra Santa. No entanto, outros, a maioria, não eram encorajados a tal empreitada, pois já estavam acostumados com a vida no exílio. Muitos acreditavam que a volta à Terra era uma tarefa que seria empreendida nos dias do Messias, que viria e salvaria o povo judeu e reconstruiria o templo sagrado e restauraria a dinastia davídica. Então, muitos deles não acreditavam que teria que voltar agora, mas sim quando o Messias se manifestasse, né? Era uma ideia que eles tinham, né? Até eles conseguirem essa soberania agora no século XIX, né? E eles começaram a ficar empolgados. Hoje, né, enquanto estamos conversando aqui, existem judeus que estão sonhando em voltar para lá e outros já estão voltando e se estabelecendo lá em Israel. Antes eles não acreditavam que isso iria acontecer. Eles esperavam que o Messias iria tomar essa providência para estabelecer o milênio. Neste inteirinho, principalmente no século VII, os árabes muçulmanos ocuparam a Palestina e fizeram de Jerusalém a terceira cidade mais importante do Islã. Sucessivos califados
unidades de liderança política se estabeleceram na região. Desde o califado de Rashidun, califado ortodoxo do ano 632, até o otomano, que é do século XIII, que chegou ao fim em 1920, a população na Palestina era majoritariamente muçulmana. Mesmo em 1920 e 48, durante o mandado britânico da Palestina, a população era árabe. Então aqui nós temos um problema, porque eles voltaram para a terra, mas a população que estava lá era predominantemente árabe, era o pessoal da Arábia, os palestinos. Então, e comandado por califas, né, que seria essas dinastias de califados, né, são reis, né, que começou lá no ano 632. A partir do momento que eles não voltaram mais, os muçulmanos foram tomando o lugar deles. Inclusive, hoje, onde está o templo, né, onde seria o templo, existe a mesquita de Omar, ou conhecido como Domo da Rocha, que foi construída, ou seja, o local mais sagrado de Israel hoje está sendo pisado pelos gentios, como diz o profeta Daniel. Daniel fala que a Jerusalém seria pisada pelos gentios, né? Então, até o lugar do templo foi colocado um templo muçulmano. Em 1947, a ONU recomendou a implementação do Plano de Partilha da Palestina, que ocorreu em 14 de maio de 48. A ação criou 2 estados nacionais, Israel ocupado por judeus e o palestino por árabes, em sua grande maioria muçulmana. O Estado de Israel ocupou 53% da região, com cerca de 700 mil habitantes. Hoje é muito mais, né? Essa estatística é um pouco da época que Israel assumiu como Estado, dos quais a maioria imigrava de países do leste europeu. E o Estado palestino ocupou 47% da região, com mais de 1 milhão de habitantes. Então, olha, nós temos aqui 1 milhão contra 700 mil. A população palestina não aceitou a partilha, como foi proposta. Alguns pontos nos permitem compreender os motivos, como o fato de seus ancestrais habitarem na terra há mais de 1000 anos e de ter ficado com a parte menor e menos favorecida da região após 1948. Então eles não aceitaram por quê? Porque até Israel chegar lá, eles estavam com a maior parte, né? A maior parte da região de Israel era deles. Inclusive citamos aqui o exemplo deles ter construído o templo de Maomé, não o templo muçulmano, aonde era o templo de Salomão e, né, de Herodes, o lugar mais sagrado para Israel. Então aí quando eles fazem a partilha, o que eles fazem? Eles colocam Israel como a população principal, como a nação principal. E eles não aceitavam. Na verdade, eles nunca quis que Israel assumisse. Eles queriam assumir todo o Estado. E por isso que existem muitos conflitos até hoje entre árabes e israelenses, ou palestinos e judeus, por causa desse problema, dessa soberania que eles alcançaram, né? Então, você vê que isso foi porque depois de Hitler matar 6 milhões de judeus, a ONU se viu numa obrigação de ajudar este povo para combater o antissemitismo, né? Porque Hitler fez isso e outros países eles sofreram muitas coisas também, foram perseguidos por onde eles passavam. Então a ONU pensou, né, precisamos dar um basta nisso, né? Então após a Segunda Guerra eles ganham essa soberania para combater o antissemitismo. Desde então vários conflitos envolvendo israelenses e palestinos ocorreram. Hoje, após vários conflitos, a Palestina tornou-se um território integralmente judaico. E os árabes que lá habitam devem respeito às leis e normas do Estado judeu. Longe de validar o terrorismo na região, é a maneira como diversos grupos, tanto do lado palestino quanto do judaico, agiram ao longo destes anos. E é importante esclarecer que não se trata de um conflito religioso, como muitos atribuem, mas de uma conjunção de fatores de ordem territorial. Então a briga deles não é por causa da religião, não é por causa de Jeová e Alá, não é por causa de Jeová e Maomé, é por causa de território, a briga que eles têm lá hoje. Ainda tem essa briga. Pensamos que dificilmente a crise envolvendo israelenses e palestinos será resolvida sem que a questão da terra seja realmente levada em consideração, partilhando equanemente a região. Então, eles não vão aceitar, né? E o que eles alegam é o seguinte: eles estão lá há mais de 1000 anos, né? Porque eles começaram lá no ano 632 depois de Cristo. Então eles estão lá há mais de 1000 anos. Agora chega Israel e quer tomar a terra. Então eles entendem que hoje eles têm direito da terra. E essa briga que eles têm lá é por causa do partilhamento territorial. Né? Agora nós temos aqui, como a gente percebeu aí, então a Israel ele foi restaurado. É importante observar o seguinte, que Israel voltou para a terra como nação uma nação com soberania própria,
mas ainda continua voltando, porque para que Deus cumpra seus propósitos, eles não têm que ter só soberania nacional, eles têm que ter também uma restauração espiritual. Isso não aconteceu, porque eles não aceitaram a Jesus, o Messias, eles não aceitou a Cristo, eles esperam que ele virá, e quando vier, ele vai restaurar a nação, né? E vai trazer, dar todo o poder que está nas profecias. Então Israel já existe como uma nação soberana, mas ainda não é restaurada espiritualmente. Mesmo sendo uma nação nacional, ainda não recebeu o Espírito para viver. Porque Ezequiel 37 e 14 fala que eles levantam e se transformam em um grande exército. Entra nervo, né, os tendões, a carne e a pele. Essa é a primeira etapa da profecia. Aí depois que acontece a primeira etapa, Deus vai agora, vou dar sobre eles o meu Espírito e eles viverão. Então, ou seja, então em tese, baseado na profecia, são uma nação que ainda não tem vida, porque a vida virá através do Espírito que eles não receberam ainda. Então, mesmo que seja uma nação com soberania nacional, diante de Deus ainda é uma nação que não tem vida, porque para ter vida, ela precisa receber a restauração espiritual. Não se sabe o momento exato em que isso acontecerá com a nação, mas será quando reconhecer Jesus como seu Messias. Porém, no milênio, haverá grande derramamento do Espírito sobre toda a carne, que invocar o nome do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. É um versículo muito usado para os pentecostais, né? Porque Pedro cita esse derramamento do Espírito lá no Pentecoste. Mas é interessante que esse derramamento não fala só do Pentecoste. O Pentecoste foi o início para a igreja, mas haverá também um derramamento para Israel, que será no milênio, onde a Bíblia diz que haverá grande conhecimento do Senhor pelo Espírito do Senhor que estará habitando no milênio. E lá fala, se você pegar a referência de Joel 2,28, inclusive o próprio Pedro cita em Atos, ele fala que após o derramamento do Espírito, ele fala assim, naquele dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, mas também fala que a lua se transformará em sangue, os sinais de Apocalipse. Então você vê que a profecia voltada também para o período futuro após a igreja. Mesmo a igreja tendo recebido esse derramamento, né, diz que a promessa vos diz a respeito de vós e vossos filhos, tanto os que estão perto e os que estão longe. Os que estão longe é aqueles que estão na grande tribulação, no milênio, melhor dizendo, que vão alcançar também a outra parte desse derramamento. Se você ler Joel 2,28, você vai perceber que lá fala de uma restauração espiritual de Israel. Lá não se refere à igreja. Presta atenção, Joel 2,28 não está se referindo à igreja. Pedro usa a referência para mostrar que a profecia do derramamento já tinha sido profetizada em Joel, mas o contexto lá não é a igreja, o contexto lá é Israel. Só para ficar bem claro isso aí. Então nós temos aí, né, a nossa conclusão. Nessas mesmas duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições, não, nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todos os intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão de Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora. Ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Então a gente vê aqui que a nossa lição, o capítulo 37 de Ezequiel, ele está mostrando então que essa restauração ela irá acontecer, né? Mesmo ele andando por vários países, sendo disperso por vários países, ninguém conseguiu matar este povo, ninguém conseguiu acabar com essa nação, porque Deus tem um projeto com eles. E nós sabemos que lá no milênio, a Bíblia diz que é só o remanescente que será salvo. Então muitos morreram, né, judeus, mas a nação em si ela vai permanecer até o final, até o milênio. Então essa restauração nacional, ela já é o início da profecia. Jesus fala isso lá em Mateus 24. Quando olhar para a figueira e ver que os ramos estão termos, está próximo o verão. A figueira é Israel, então os ramos já estão lançando seus frutos. E nós temos visto aí, né, os judeus com aquela necessidade, aquele desejo de voltar para sua pátria para se unir ao povo que lá já está. E quando ele estiver todo na sua terra, né, todos os judeus estiver lá, Deus estabeleceu o projeto de arrebatar a igreja, tirar a igreja dessa terra, então começa um outro processo na vida deles. Como nós falamos na lição anterior, o relógio que parou para os gentios, para a igreja, ele volta a funcionar, ele volta na última hora
para Israel. Por isso que João fala, é já a última hora. E ele fala, e vês que vem o anticristo. Observa que ele fala que o anticristo vem na última hora. Então a última hora é o tratamento de Deus com Israel e com os ímpios que ficarem após o arrebatamento. Então nós temos aí nossa lição. Essa lição é mais tranquila, né? Porque a gente já tem falado muito sobre isso. E nas próximas lições estaremos falando sobre o templo e o milênio. Então acompanha para você entender, né? Já estaremos entrando no capítulo 40, né? Onde fala sobre o novo templo. Esse templo é também um desejo, é um sonho de Israel. Junto com a soberania nacional, eles têm um sonho que esse templo seja construído. E para que a igreja seja arrebatada, e provavelmente, né, acreditamos que esse templo será construído no período da grande tribulação, talvez no primeiro momento ali, ou até um pouco antes. Não, a Bíblia não deixa certinho a data, porque quando a igreja for arrebatada, eles, para conquistar esse povo, tem que fazer algo que agrade eles. E o sonho maior que eles têm hoje é ter o seu templo reconstruído. E já existe projeto para isso. Então essa lição nos mostra que estamos no final, né, no final dos tempos, porque uma profecia que foi falada quase 2000 anos atrás, ela se cumpriu agora. Então nós temos que estar sempre atentos, porque isso vai acontecer, mostrando que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Precisamos então ficar atentos e estar sempre olhando para Israel, porque ele é o relógio de Deus para a igreja também, né? Então nós sabemos que os sinais estão se cumprindo lá. Então está aí mais uma lição sobre a restauração nacional. Já falamos, repito, a espiritual será depois. Na lição que vem estaremos falando sobre essa restauração espiritual. E eu quero agradecer a todos pela oportunidade e privilégio de poder estar mais uma vez me dirigindo a vocês. E quero pedir a vocês que, mais uma vez, ao assistir o vídeo, se gostou, dê o seu like, né, dá lá o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, pode nos perguntar nos comentários. Também estaremos no Estúdio Professor, né, às 19h30, ali na Assembleia de Deus, no número 166, no Sevilha B. Lá é uma oportunidade de estar perguntando. E quero pedir a você também que se inscreva no canal e ative o sininho para que as próximas lições você seja notificado para estar junto com a gente. No mais, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até a próxima.